Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, São Pedro, rogai por nós. Olá, meus irmãos, amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso, mais um podcast, meditando um pouco sobre as coisas de Deus. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Por que iniciar suplicando a intercessão do apóstolo São Pedro? Porque a meditação desse Café Expresso é a primeira estrofe de uma oração que nós rezamos após a comunhão eucarística. Vejam bem, na liturgia das horas, eu conheci esta oração na liturgia das horas, que no final, na parte onde fica a ação de graças das orações após a comunhão eucarística, tem uma oração composta por um Papa. É uma oração universal, é assim que é o título, que é atribuída ao Papa Clemente XI. Papa Clemente XI, esta oração é atribuída a ele. O Papa Clemente, ele fez essa composição, então, antes de ver a oração, eu vou logo rezar essa estrofe, que é curta, e depois falamos de forma breve um pouquinho do Papa Clemente XI e o contexto, o conteúdo, melhor dizendo, o conteúdo desta primeira estrofe. É uma oração longa, bonita, muito rica e que é muito pano para manga de meditação. Vamos meditar um pouquinho sobre essa primeira estrofe. Então vejam a primeira estrofe. Ela diz assim, veja, é uma oração que você está rezando depois que comungou Jesus nosso Senhor. A oração diz assim: Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Interessante, vejam que é uma oração que ele inicia dizendo, meu Deus. Então, é uma oração voltada diretamente para o Pai do céu. Comungar Jesus, você pode rezar diretamente a Jesus. Mas lembrem que a Eucaristia e oração é encontro de intimidade com Deus. Pode conversar com o Pai, pode conversar com o Espírito Santo, pode conversar com Nossa Senhora, os anjos e os santos. Tudo que santifica, o Espírito Santo é que santifica, e a comunhão, receber Jesus, é para nos santificar. O diálogo que o Papa Clemente XI faz aqui é a Deus Pai. Então, antes de olhar um pouquinho do conteúdo da oração, vamos ver um pouquinho do Papa. O Papa Clemente XI, ele foi Papa do dia 23 de novembro do ano de 1700. Então vejam, estamos aqui no último ano do século 17 e terminou o pontificado dele em 1721, no dia 19 de março do ano de 1721. Então aí já é século 18. O nome do Papa era Giovanni Francesco Albani. Nasceu em Urbino em 23 de julho, e aí do século 17, em 1649, e ele era de uma família nobre da Úmbria. Destinado à igreja desde jovem e originário de uma casa que já dera muitos nomes ao serviço papal, Giovanni ele estudou no colégio romano e aos 18 anos já era conhecido pela sua escrita. Membro do reluzente círculo em torno da rainha Cristina, ele era conhecido por sua devoção e por sua sagacidade. Ocupou uma sucessão
de postos relevantes sobre vários pontífices. E aí foi nomeado cardeal sob o governo papal de Inocêncio XII e ajudou muito ao Papa, a redigir sua legislação contra o nepotismo e a sugerir a Carlos II da Espanha que deixasse seus territórios para Filipe de Anjou e não para o imperador Leopoldo I, seu primo. No conclave, após a morte de Inocêncio, o candidato favorito, o cardeal Mariscotti, foi vetado pelo rei da França. Após 46 dias, os cardeais escolheram Giovanni, que apesar de relativamente jovem, que era com seus 51 anos, era tão conhecido por suas habilidades e devoção que todos os partidos do conclave ficaram satisfeitos com a escolha dele. Porém, como tinha ciência das dificuldades que enfrentaria, que dificuldade? O imperador teria vetado sua eleição caso soubesse da participação de Giovanni no testamento de Carlos II. Só foi convencido a aceitar o papado 3 dias depois da votação. E aí, a sua consagração como padre se deu no dia 30 de novembro e a coroação papal 8 de dezembro. Como em toda a sua carreira, Clemente ele combinou diligência e piedade, cuidando de cada detalhe de cada documento expedido em seu nome, além de rezar a missa e de se confessar todos os dias. Dormindo e comendo pouco, dedicou-se à administração temporal dos estados pontifícios e ao governo espiritual da Igreja em geral. Então, esse é um breve relato, do início da vida de pontificado do Papa Clemente XI. Agora vamos para o contexto, um pouco do texto da meditação, da oração dele. Lembrem que ele diz assim: meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé, espero em vós, eu vos amo. Então observe que o início da oração recorda as 3 virtudes teologais: fé, eu creio; esperança, espero em vós; e caridade, eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Fé, esperança e caridade, as virtudes teologais. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1812 e 1813, e aí vai seguindo falando de cada virtude, o Catecismo fala sobre as virtudes teologais. O que é isso? Para aqueles irmãos que ainda não ouviram falar das virtudes teologais, e para aqueles que ouviram, vamos saborear um pouco. Lembrem, as virtudes humanas, diz o Catecismo, as virtudes humanas, elas se fundamentam nas virtudes teologais. Teologais porque ele quer dizer virtudes que vêm de Deus, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Porque nós recebendo o batismo, nós recebemos a vida divina. E para se adaptar a essa vida divina, as virtudes humanas elas se adaptam às faculdades. As virtudes teologais elas se adaptam às faculdades humanas para auxiliar. De fato, as virtudes teologais elas se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus uno e trino por origem, causa e objeto. Então, vejam, meus irmãos, Deus nos dá a sua vida, mas nós não suportamos tão grande tesouro. É por isso que junto com isso vem, entre aspas, acessórios. O Senhor, para nos ajudar, Ele
dá essa vida e as virtudes necessárias para exercer esta vida, administrar esta vida divina. Porque senão, sem fé, a vida divina que se recebe no batismo, o que é que pode acontecer? Primeiro que sem fé você não recebe o sacramento. Quem crê e for batizado, nós precisamos receber os sacramentos pela fé. Então vejam, exercitar, né? Você crê, mas ao receber o sacramento, aquela fé divina que vem do sacramento vai potencializar a natureza humana. Então, o número 1813 diz assim: as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, diz isso: a fé, a esperança e a caridade. Lembram que ele comenta, das 3, as outras 2 desaparecerão, na glória só sobrará a caridade. Então são virtudes que são necessárias para a nossa vivência cristã. Então o Papa Clemente diz: meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Então vejam, o pedido é que, apesar de ter fé, nós precisamos pedir fé, mais fé. Depois ele diz: espero em vós. Eu tenho a esperança, eu recebi a esperança, mas tornai mais confiante a minha esperança. A esperança cristã é esperar em Deus, sempre Deus agir. Esperança não é pensamento positivo. Esperança teologal, esperança cristã é você espera em Deus que Deus agirá. É esperar em Deus, esperar que Deus fará, esperar que uma ação de Deus. Então se espera tudo de Deus. Não se espera nada. A virtude teologal da esperança não espera o homem, não é confiança na ação humana, é esperar que Deus fará. Ou seja, esperar a glória do Senhor, esperar a ação da graça, esperar o Espírito Santo, tudo conta-se somente com a ação divina. E o amor, eu vos amo, eu vos amo, eu recebi o amor, eu recebi a caridade, o próprio Espírito Santo é o amor, e o Espírito Santo me deu o amor, mas afervorai o meu amor, fervor, amar com fervor. Lembram da palavra de Jesus no Apocalipse de São João? Quem dera fosses frio ou quente, mas porque sois morno, eu vos vomito. Então, mornidão, tibieza, moleza, não, meus irmãos. Pedi a Jesus, pedi ao Pai, pedi ao Espírito fervor no amor, abrasamento. Lembra-se que o coração de Jesus é um fogo que arde de amor, fervor, calor. O Espírito Santo é fogo. Então, pedir que o amor queime o nosso coração, que nosso coração queime de amor. Quando a gente é abrasado de amor por nosso Senhor, pelas coisas de Deus, nós respondemos com amor a Deus e aos irmãos. Então, o Papa Clemente XI termina a estrofe dizendo: arrependo-me de ter pecado. Eu tenho arrependimento, Senhor, que pequei, mas aumentai o meu arrependimento. Ele acrescenta, depois das virtudes teologais, o arrependimento dos pecados. Para começar, fazer o exame de consciência. Senhor, eu sei que
eu pequei, eu me arrependo dos meus pecados, mas aumenta o arrependimento. Aumenta, faz com que eu veja que ofender-vos é a pior coisa do mundo, é ofender a Deus. Aumenta o meu arrependimento, que eu me arrependa de tudo. Então, crescendo no arrependimento, você cresce no amor. Você só quer agradar a Deus. Você só quer agradar a Deus. Você não quer, né, ofendê-lo. Então, imagine, você quando peca e não está nem aí para o pecado, você não tem arrependimento nenhum, ou um arrependimento né, bem fraco na confissão. Então, o sacramento da confissão também não tem a força necessária para, né, mudar a sua vida, porque você tanto faz como tanto fez, acha que pecado está tudo bem, é coisa besta. Meus irmãos, peçam que o Senhor aumente em você, né, que o Senhor aumente em nós, aumente em mim o arrependimento das ofensas. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pecamos. Então que o Senhor aumente em nós o arrependimento. Então essa, meus irmãos, é a primeira estrofe da oração, né, atribuída ao Papa Clemente XI. Queira Deus meditarmos mais, né, ao longo de outros cafés expresso, mais podcasts, cada estrofe desta linda oração. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Vamos rezar, né? Vamos rezar ao final desta oração a Deus Pai nosso Senhor. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos. Fazei que o nosso Papa Francisco, que constituíste sucessor do apóstolo Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade da fé e da comunhão na caridade. Concedei ao que faz as vezes do Cristo na terra confirmar na fé seus irmãos, para que toda a igreja se mantenha em comunhão com ele no vínculo da unidade, do amor e da paz, até que em vós, pastor das almas, cheguemos todos à verdade e à vida eterna. Amém. São Pedro, rogai por nós. Até o próximo podcast, meus irmãos, se Deus quiser.